O Carreiras está de volta. O advogado trabalhista explica como funcionam os contratos de trabalho para as diaristas. Você pode ter alguém recebendo menos que o salário mínimo, se trabalhar um dia. Então, ela vai receber o correspondente a um dia do salário mínimo por quantos dias ela trabalhar. Trabalha 2 dias na semana, então eu tenho o salário mínimo diário. Ela vai receber, teria que pagar no mínimo o salário mínimo diário. Na legislação, onde é que a gente busca? A legislação é a consolidação das leis de trabalho, que ela regula primeiro o que é um contrato de trabalho. O contrato de trabalho é aquele que é firmado entre um empregador e empregado. Ela define o que é empregador, aquele que admite, que assalaria, que dá ordem, que orienta a prestação de serviço e diz o que é o empregado. O empregado é aquele que trabalha, não eventual, mediante subordinação, mediante salário. Ela estabelece as regras gerais de um contrato. Se é um contrato por prazo determinado, eu tenho que estabelecer um contrato de 30 dias, um contrato de 60 dias, um contrato por obra certa, um contrato por tarefa, como é que o empregado vai receber, se ele vai receber por dia, se ele vai receber por semana, se ele vai receber mensal. Então, não estabelecido no contrato formal, eu vou para a lei. A lei estabelece todas essas regras gerais. Isso está na consolidação das leis do trabalho, que é realmente a reunião de todas as leis de trabalho que foram consolidadas, e que já está completando 60 anos. Essa carreira dá subsídio para quem queira atuar como juiz ou procurador de trabalho? Sim, inclusive é exigido hoje pela lei orgânica do Ministério Público e pela legislação da magistratura que o candidato tenha uma prática efetiva, na advocacia trabalhista sobretudo. E evidente que o conhecimento dessas questões práticas é fundamental para a aprovação de um concurso público. Quais outras especialidades de direito que trabalham com contratos de trabalho? Até, 10 anos, 15 anos, nós não tínhamos essa especialidade do direito do trabalho. Então, todos os advogados faziam um pouquinho de direito do trabalho. Ele era advogado criminalista, civilista, comercialista, mas também atendia direito do trabalho. Como o direito do trabalho veio ganhando uma importância e uma especialização muito, de vários cursos, autores escrevendo sobre direito do trabalho, um ramo da justiça do trabalho no Brasil inteiro, organizado só para resolver esses conflitos, o direito do trabalho ganhou uma especialidade. Então, hoje, claro, você tem advogados formados na área civil, que atuam na área comercial, na área tributária, e que, claro, por definição, eles têm que conhecer as regras do contrato de trabalho, porque não há uma empresa sem empregados. Então, você sempre terá o empregador e o empregado. Então, o que faz o civil, o que faz o empresarial, o que faz o comercial, ele tem que ter noção de direito do trabalho, senão ele não consegue advogar dentro do âmbito empresarial. O criminalista não, ele já fica um pouco afastado do direito do trabalho e acha realmente que o direito do trabalho é uma coisa de outro mundo. Assim como o direito penal também, para nós trabalhistas, é uma coisa completamente estranha. Qual é o mercado que esse advogado trabalhista vai encontrar saindo agora da faculdade? Olha, ele vai encontrar, talvez, o maior mercado de trabalho e o mais fácil de inclusão. No mundo capitalista, você tem empregado e empregador. E o empregador, por definição, ele quer sempre ter um empregado melhor e um empregado mais barato. E o empregado quer sempre vender o seu produto, que é realmente a sua força de trabalho, o mais caro possível. Ele sempre acha que está recebendo pouco. Então, esses conflitos entre empregado e empregador, isso é histórico e não vai concluir nunca. E aí é que entra realmente o mercado de trabalho do advogado para solucionar esses conflitos. Não só no conflito entre empregado e empregador, mas o conflito coletivo. Sindicato em empresas, Ministério Público em empresas, que geralmente o Ministério Público hoje tem atuado no combate ao trabalho infantil, à fraude em relação à terceirização, à fraude em relação à inserção no mercado de trabalho público sem concurso público. Então, esses conflitos estão cada dia aumentando mais e ganhando muito mais volume. Se você contar o número de processos que tem nos tribunais e o número de advogados que tem atuando, você vai ver que está faltando advogado na praça. É mesmo? Muito. E o que se fala hoje é justamente essa saída de muitos estudantes para o mercado, como se o mercado fosse saturado. Então, nessa época... Não é saturado, é porque os estudantes, naturalmente, eles não se especializam. Qual o maior desafio dessa carreira? Ele está sempre em dia com a evolução do direito do trabalho, que é extremamente dinâmica. As relações de trabalho mudam todos os dias, passam do trabalho
manual para o trabalho tecnológico, o trabalho em casa, o trabalho por telefone. Vê que são várias formas de executar o trabalho e é evidente que o advogado tem que estar em dia sempre para resolver os conflitos dessa natureza. Qual é uma boa especialização para esse advogado? Que tipo de cursos ele pode fazer para ser um bom profissional nessa área do trabalho? Olha, hoje nós temos, diferentemente do que eu falei há 10 anos atrás, inúmeros cursos especializados em direito do trabalho. Nós temos vários cursos de pós-graduação específicos em direito e processo de trabalho. Antes o direito do trabalho não constava nem no currículo normal das faculdades. Você fazia o direito do trabalho, o direito processual do trabalho como um opcional. Vai optar pelo direito do trabalho. Então, hoje, além de ser matéria obrigatória do currículo, você tem pós-graduação em quase todas as faculdades de direito. Por exemplo, você vai, não em Brasília, nós ainda estamos carentes disso, mas se você for para São Paulo, para Minas Gerais, para as universidades, para a USP, etc., vocês temos pós-graduação, tá, em mestrado e doutorado, exclusivamente em direito do trabalho. Fora, sem falar, as especializações no exterior. Né? O senhor já foi professor, ainda dá aulas? Estou parando de dar aula, mas já fui professor, já ensinei, eu desde 90, então há 20 anos que eu ensino direito e processo de trabalho. E qual é essa principal mensagem que o senhor passa para os seus alunos sobre esse mercado e sobre essa profissão? Eu acho, claro, a gente sempre fica um pouco suspeito, porque é a minha matéria, os criminalistas acham que o direito penal é melhor, os civilistas, mas eu acho que o direito do trabalho, você tem que conhecer, se não profundamente para se dedicar a isso, conhecer pelo menos em parte. Porque se você é advogado empresarial, fatalmente vai aparecer no seu escritório, no seu cliente, um empresário que vai ter, dentre vários problemas que ele tem na área civil, na área tributária, ele vai ter um problema tributário. Quando não isso, né, o advogado, você vê, Nelson, você está descendo lá no seu elevador, né, e aparece a vizinha e diz, olha, eu tive um problema com a minha empregada doméstica, e aí tive um conflito trabalhista, mandei ela embora, e ela está com uma ação trabalhista. O que o senhor sabe sobre isso? E se você não tiver noção, você não vai conseguir responder a sua vizinha para tentar dar uma consulta enquanto desce o elevador. E ela vai perguntar, mas você não é advogado? Então, para o cliente, todos os advogados devem saber tudo. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, ainda que não vai se especializar, ainda que não vai seguir o caminho do direito do trabalho, que é um enorme mercado, entendeu? Procure saber alguma coisa, pelo menos, para esse tipo de consumo. A jornada de trabalho são quantas horas? Bom, a jornada do trabalho do advogado, estabelecida na lei, nós temos uma jornada de 4 horas diárias, salvo os que se dedicam como advogado empregado, 8 horas por dia. Mas do advogado autônomo, o advogado próprio, esse não tem jornada. Esse trabalha 12, 14, 16 horas por dia, isso de acordo com as necessidades do cliente e de acordo com as condições que ele encontra, às vezes as causas, os tribunais, o tempo em que ele tem que atender os recursos. Então, para o advogado, que é o profissional liberal, realmente esse não tem jornada. No próximo bloco, você conhece os livros indicados pelo advogado João Pedro Ferraz dos Passos.